Alô, alô, pessoal, muito bom dia para vocês. Segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro, início da semana das eleições. Domingo teremos eleições em todo o Brasil e estamos agora falando para todo o interior do estado, recebendo aqui sempre com muita alegria a visita do amigo e senador da República, ex-governador, ministro, etc, 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 o grande Jacques Wagner. Jacques, é sempre uma alegria estar com você. Tudo bem? Como é que vai você? Eu vou bem, e você? Para mim também é uma alegria estar aqui batendo um papo com você e com todo o interior da Bahia através da metrópole. Como você disse, estamos na reta de chegada. Domingo 6 de outubro, como eu digo, é a festa da democracia. Todo mundo vai para a urna dizer o que pensa e o que quer para a sua cidade, para seu município. Em mais de 5.400 municípios no Brasil inteiro. Aqui na Bahia, 417. E eu tô rodando aí pelo interior. Essa semana, acho que nem vou para Brasília. Essa semana praticamente não tem nada no Congresso Nacional. E vou ficar rodando. Ontem eu estava lá em Ceabra, em Irará. Hoje já estou indo para Barreiras. Nem sei para onde é que eu vou amanhã. Mas todo dia rodando o interior. E um prazer vir conversar com você aqui e com todos aqueles que estão nos acompanhando. Jacques, vamos falar primeiro nacionalmente. Essa eleição, embora seja uma eleição local, ela vai ter reflexo em 2026. A última eleição, o presidente Lula ganhou com uma margem extremamente apertada. E o engraçado, quer dizer, não acho graça nenhuma nisso, engraçado é só uma forma de expressão, é que a gente vê que o governo diminuiu a inflação, diminuiu substancialmente o desemprego. Internacionalmente, o Brasil voltou a aparecer como um grande país e um líder respeitado. Mas se você vai para qualquer pesquisa, o Brasil continua dividido entre a ultradireita de Jair Messias e o lado de esquerda e de centro, que junta os democratas, porque o governo de Lula, inclusive pela própria composição dos ministérios, né, tem vários tipos de ideologia ali contidos. Eu fico preocupado com isso, porque eu vejo um crescimento nessa eleição, assim, pelas pesquisas, é claro, a gente só vai saber domingo, desse lado mais conservador e até de ultradireita, com reflexos em 2026. O que você acha disso? Olha, Mário, realmente essa eleição está reproduzindo a polarização da eleição presidencial. Tem muita gente que só se identifica desse jeito. Sou Lula ou sou, como você disse, Jair Messias. Então, a polarização de 2022 se manteve e acho que vai se manter em 2026. É um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu também, como você, acho super perigoso, porque a verdade... Desculpe. A verdade é que não é nem extrema-direita. Virou um fanatismo que eu acho que as pessoas não sabem nem pelo que são fanáticos. Então, é como se eu tenho que estar numa turma. Como eu não estou na turma de lá, eu vou ficar na turma de cá. Se você for perguntar quais são as ideias, a única coisa que o cara fala, não, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Ou seja, o cara não é a favor de nada. O cara é contra alguma coisa. Eu vejo isso muito no interior do estado. E o que mais me preocupa é que esse fanatismo vem impregnado, aliás, como todo fanatismo, de muita raiva, de muito ódio. Eu tenho falado muito, quando eu estou indo para o interior, para defender a candidatura daqueles que eu acredito, que é preciso que a gente saia um pouco desse roteiro. Nós estamos no ano que vem, já é 80 anos do final da Segunda Guerra. Uhum.
E 80 anos depois, em vez da gente ver o mundo, já que teve aquela barbárie, com a morte de milhões e milhões de pessoas, a destruição de cidades, era para a gente ver o mundo fazendo uma reflexão e dizer assim, bom, o caminho é outro. E o que a gente está vendo é o contrário. No Oriente Médio, na Ucrânia, internamente nos países, é tudo polarizado. E repito, se fosse uma polarização de ideias, eu fico impressionado porque eu vejo o movimento feito por alguns. Temos que juntar todo mundo para não deixar, por exemplo, o PT crescer. Que mal o PT fez a alguém? O PT defende suas ideias, na minha opinião, fez uma revolução social no Brasil, como o presidente Lula, depois de Fernando Henrique, fez também eu diria assim, uma revolução fiscal, porque ele organizou o país. Nós aqui na Bahia, modéstia à parte, fizemos também uma mudança substantiva. Mas você chega no interior, você pergunta o cara, não é porque eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Ou seja, o cara não fala a você, não, é porque eu acho que em vez da rua devia fazer uma, sei lá, defender alguma ideia. Porque quando você fala de direita e esquerda, seriam ideias que as pessoas defendem. Eu, infelizmente, acho que as pessoas estão transformando a política, mal comparando, em torcida de futebol. Porque torcida de futebol não tem muita racionalidade. Eu sou torcedor do time tal, então tudo que esse time fizer é bom, tudo que o meu adversário fizer está errado. Na política está ficando um pouco isso. E por que eu me preocupo? Porque a democracia não sobrevive com esse fanatismo. Quando você adentra esse fanatismo, seja religioso, seja de que matiz for, as pessoas deixam de raciocinar e, portanto, sabe, se chamar, vamos quebrar como foi o 8 de janeiro lá de 2023 lá em Brasília. Se você parar hoje para perguntar aquelas pessoas que, como turba, destruíram o Palácio do Planalto, a sede do Poder Judiciário e lá o Congresso Nacional, seguramente as pessoas não sabem direito. Não, é porque era para quebrar, era porque eu sou contra isso, contra aquilo. Então, eu tenho muita preocupação, como democrata que sou. Já estou lá nos meus 73 anos, mas fico olhando para neto, filho, e preocupado como é que essa coisa vai evoluir. Então, eu concordo com você, a eleição está polarizada, apesar de que, eu gosto de dizer sempre, Mário, o olhar do eleitor, o olhar do cidadão na eleição municipal, querendo ou não, é pensar sua cidade. Mas realmente essa torcida ou esse fanatismo nacional está presente agora nessa coisa. Porque quem defende o fanatismo precisa disso para sobreviver. Então só fica pregando isso. Até eu acho grato que vem comunista, não sei o que lá. Já... Não, isso é aquele maluco lá de São Paulo, Paulo Marçal, ele chama o Bloco Comunista, quer saber onde é que tem comunista. O último que tinha aqui, rapaz, o grande arquiteto nosso que morreu há muito tempo, onde é que tem comunismo no mundo, rapaz? Então, você tocou na eleição de São Paulo. Você pega a maior cidade da América Latina, a maior cidade, portanto, do Brasil, o terceiro maior orçamento do Brasil, e, no entanto, quando chega num debate de prefeituráveis, aquele espetáculo ridículo de cadeirada, do cara xingando o outro, o tal do Marçal só ofendendo e provocando as pessoas. Então, virou realmente um circo. O pessoal fez da política um circo. Depois da rede de celular, virou isso. O pessoal quer fazer um negocinho que o pessoal acha bonito. Tanto que tem muito influenciador, nada contra eles, mas tem muito influenciador que depois vira vereador, vira deputado federal, estadual. Quando você vai perguntar quais são as ideias que ele defende, ele, na verdade, vai esperar a reação do celular dele para dizer como é que ele vai votar. Então é uma quadra complicada, mas nós estamos aqui ainda batalhando e vamos continuar batalhando para
direcionar a política para aquilo que ela deve ser, que é a busca de soluções para a sociedade. A presidência da Câmara Federal. Arthur Lira está, né, agora me parece menos. Aliás, até saiu um podcast no UOL contando muitas coisas de Arthur Lira, rapaz, vários episódios mesmo, brabos mesmo, feito pelo UOL. Arthur Lira tinha praticamente escolhido Elmar Nascimento, né? Compadre dele, Elmar, que várias vezes conversando, Elmar viajam juntos, são amigos, aparentemente até sócios, não sei, isso aí já é uma relação minha. E de repente muda, aparece uma outra figura lá, que nunca a gente ouviu falar, um tal Hugo, não sei das quantas. E Arthur Lira começa então a entrar num processo de perda de forças, de energia. Eu fico muito preocupado com isso, porque isso pode às vezes até gerar coisas. O sujeito quando está acuado, você sabe disso, com uma fera quando está acuado, às vezes faz estragos grandes. Como é que está isso? Você tem acompanhado essa história lá? Ô, Mário, eu acompanho mais o Senado, mas evidentemente não dá para deixar de acompanhar a eleição da Câmara, que ela é importante para o país, para o Lula. Tem 2 baianos nessa disputa, que é o Elmar Nascimento e o Antônio Brito, e tem outros candidatos também. Eu realmente não... O meu contato o meu diálogo com o Arthur Lira não é muito grande, porque, como eu já disse, tem o líder do governo, o líder do PT, o ministro Padilha, que cuidam lá. Eu fico cuidando mais do Senado. Mas a sensação que eu tenho, sinceramente, é que ou ele nunca quis Elmar e estava enrolando até chegar a hora de cair fora, ou ele ficou com medo de perder e achou que Elmar não estava conseguindo, vamos dizer, galvanizar e ganhar os votos que ele precisaria. E tudo que ele não quer é perder aquela eleição. Então, no começo ele falou que ia levar 2, 3 nomes para o presidente da República, o presidente dizer quem é que ele quer, e óbvio que não é o presidente que vai fazer essa escolha. Ou seja, o presidente não vai rejeitar esse ou aquele. Bom, eu sei que o processo foi se desenvolvendo, até que apareceu o nome do Republicanos, o presidente do Republicanos, que também não emplacou, e aí apareceu oferecendo o nome desse jovem lá, deputado, apesar de já ter 3 mandatos ou 4, o Hugo, que é uma cria. É uma cria do Ciro Nogueira, há quem diga que é uma cria do Eduardo Cunha, e também é uma cria do Arthur Lira. Então, eu sei que o Elmar ficou muito decepcionado com essa questão. Todo mundo ficou meio perplexo, apesar de que aqui entre nós, Mário, lá na Câmara, várias pessoas já diziam antes de acontecer vamos dizer, o pulo do gato, o pessoal já dizia que Arthur Lira ia desembarcar. E alguns até prenunciavam que o candidato do coração dele era esse deputado federal Hugo, que já tem a relação, sei lá, é afilhado de Ciro Nogueira, que é muito ligado também ao Arthur Lira, e do ex-deputado Kassab, que foi presidente, que voltou a ter um protagonismo grande. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está tendo um protagonismo nos bastidores. Dizem até que ele atende lá num hotel em Brasília, que virou coach. Tá na moda essa palavra agora, coach é ótimo. E ele virou coach de deputado. Eu não sei, confesso a você, que tipo de coach, que ele está treinando os deputados para fazerem, mas virou coach de deputado. Então eu não posso falar nada dele, porque não tenho conhecimento direto com ele, mas hoje eu diria que está definido que o candidato de Arthur Lira é esse aí.
Esse deputado... Tem um outro bloco sendo formado pelo PSD, pela União Brasil, por outros partidos, tentando ter uma candidatura que seria ou Elmar ou Antônio Brito, para enfrentar esse candidato que virou o candidato do atual presidente da Câmara. Eu digo sempre, Mário, que voto para presidente da Câmara e do Senado é secreto. Então eu não faço aposta. Eu acho até que no caso de Elmar, o desgaste talvez tenha vindo porque o estilo dele, aparentemente, é muito parecido com o do Arthur. Muito impositivo. Então, pode ser que depois da gestão de Arthur, o pessoal já estava querendo outro estilo para governar a Câmara. Aí vamos esperar, mas para todo mundo foi uma surpresa realmente. E você acha que isso vai ter influência, por exemplo, na eleição de Campo Formoso, onde o irmão de Elmar concorre contra a esposa do presidente da Assembleia? Ô Mário, se ele... se bem que a eleição para a Câmara é só em fevereiro do ano que vem. Mas, evidentemente, se ele se mantivesse como a bola da vez, isso tem uma certa influência. Mas eu continuo a dizer, apesar de concordar com você, que o fanatismo adentrou de uma certa forma na eleição municipal, eu não acho que a cabeça das pessoas corre igual, minha opinião. Na minha opinião, ainda é um olhar muito mais localizado. Mesmo que tenha o fanatismo, é em cima de coisas localizadas. Ninguém discute presidência da República. O cara vai discutir como é que é a cidade, o que está faltando na cidade. É óbvio que tem a torcida do Lula e tem a torcida do ex-presidente, mas não é igual à candidatura de presidente, não. Eu ainda tenho dúvida se a eleição municipal é um prenúncio de 2026. Eu sempre achei que na hora de eleger, porque, por exemplo, deputado ou mesmo vereador, o número de candidatos é muito grande, então é difícil para a pessoa escolher o que é esse, o que é aquele. Então, o líder político influencia. Bom, como eu não consigo escolher, que é 300 nomes passando na minha frente, o prefeito ou o líder político local diz, olha, o deputado é fulano. Agora, eu digo sempre, por exemplo, prefeito, tem 2 ou 3 candidatos em cada lugar, tem lugar que tem um pouco mais, mas tem lugar que só tem 2. Então é mais fácil da pessoa identificar quem é que ela gosta mais ou gosta menos. Só são 3 nomes. Então o cara entra. Eu não acho, por exemplo, o pessoal fala muito de boca de urna. Eu acho que a pessoa pode ir para a eleição sem ter escolhido o vereador. Mas acho difícil. Óbvio que tem alguns que vão até para votar em branco, para votar nulo, então não quer saber de nada. Mas quem está afim de votar, na minha opinião, já chega na urna com aquele prefeito ou prefeita que ele quer votar. Agora, vereador, eu repito, assim como deputado estadual e federal, 300 nomes. Então fica difícil para o cara escolher. Qualquer cidade no interior tem 50, 60 candidatos, 40. Então aí eu acho que a influência é maior. Eu ainda continuo com a minha opinião que a escolha de presidente é uma coisa muito exclusiva de cada eleitor. E não tem essa influência do cabo eleitoral, ou da boca de urna. O deputado, o vereador, acho que sim, mas o presidente, sinceramente... Por isso que eu não sei se tem esse link. Tem um link no sentido do fanatismo. Que é óbvio, quando acabar a eleição, acabou que vai dizer, nós ganhamos tantas cidades, tantas capitais, fulano só ganhou não sei quanto. A base do presidente Lula tem uma característica, que ela é uma base muito ampla. Essa é que é a verdade. É diferente do outro lado. O outro lado é muito mais compactado. Todo mundo só fala do número do ex-presidente e tal. Nossa base aqui na Bahia, por exemplo, é muito extensa, vamos dizer. Percorre várias convicções programáticas e ideológicas. Então, a conta, se for falar qual a conta do PT, quantos prefeitos vai fazer, eu faço a conta mais de quanto a nossa base de governo vai fazer.
E aí eu acho que a gente vai fazer um número perto de 350 prefeitos. Essa é a minha opinião. Você acha que num domingo de noite ou segunda de manhã a gente vai observar, por exemplo, um crescimento significativo da oposição comandada por ACM Neto a partir de uma possível vitória aqui na cidade de Salvador e em outros grandes centros e até pequenos? O que é que você acha? Olha, eu acho que na base da gente nós não vamos diminuir não o número de prefeitos eleitos ligados a gente. Evidentemente que a oposição está se mexendo. Nos grandes centros, a gente tem disputas, algumas mais difíceis, outras mais fáceis. Eu acho que Camaçari a gente está muito bem. Feira, acho que a gente está disputando bem. Ilhéus, Itabuna, a gente está disputando muito bem. Salvador. Salvador, se for pela pesquisa, dá uma pesquisa mais a favor da oposição. Mas eu, quando Geraldinho fala comigo, eu digo, Geraldo, sábado de noite, 5 de outubro de sábado de noite de 2006, não sei se foi em 6 de outubro a eleição, mas na véspera da eleição, sim, o jornal de televisão da noite dava que a eleição estava ganha no primeiro turno. De manhã, no dia da sua eleição, chegou uma pesquisa aqui dizendo que Paulo Souto ia ganhar com 10% de diferença no primeiro turno. Pois é. 8 da noite você já estava nos braços. E a última agora com o Jerônimo. Quem é que dizia que Jerônimo ia ganhar? Então eu não sei. Eu tenho observado que a eleição aqui de Salvador, ela não está contagiando muito as pessoas. Então eu não sei se essa coisa, como na minha, era as pessoas não querendo se expressar e na calada do voto, quando entrar na urna, podemos ter a surpresa que tivemos em 2006. Eu sei que quando eu falo isso, o pessoal fica achando que eu estou falando para animar. Não, eu falo isso em todo lugar que eu vou, Mário, porque eu vivi isso, vivi com o Jerônimo, vivi com o Rui. Essa que é a verdade. Nós ganhamos 3 eleições, a minha primeira, a primeira de Rui e essa primeira de Jerônimo, tudo contra o prognóstico. Essa que é a verdade. Sim. Então, eu tenho o direito de achar que esse prognóstico pode pintar também aqui. Agora, repare, você perguntou se a gente vai crescer. Eu não acho que a gente vai perder posição. Sinceramente, não acho. Acho que a gente não vai perder dentro da base. Não estou falando do PT. O PT vai crescer o número de prefeituras, mas, na verdade, como a gente tem PSD, PSB, a gente tem Avante, tem vários partidos, tem MDB. Então, na minha opinião, a gente não vai diminuir. Podemos não conquistar novas, entendeu o que eu quero dizer? Mas não acho que vai diminuir. Por exemplo, Salvador, se a gente perder, já não é nossa. Então, isso que eu estou querendo dizer. Os lugares que a gente está disputando com mais dificuldade, porque nessa eleição está acontecendo um fenômeno interessante. A maioria dos prefeitos que estão na cadeira, quando é ele mesmo para a reeleição, quando ele indica alguém, não é a mesma coisa. Mas a maioria dos prefeitos tem reagido positivamente nessa arrancada dos últimos 40 dias. O caixa tá bom das prefeituras, que foi muita emenda, a redução do pagamento da Previdência, do INSS das prefeituras, que era de 20, caiu para 8, de uma boa parte das prefeituras. Então eu tenho visto muito isso, Mário, no interior. O prefeito está acabado. Daqui a pouco, passa 30 dias, a pesquisa está apontando que o cara se recuperou. Então, é um fenômeno, aquela coisa das pessoas acharem, não, tem que dar uma segunda chance para o cara ir para lá. E eu acho que o cara está com dinheiro, muita gente, como se diz, derramando asfalto. As eleições estão ficando muito caras, Mário. Sinceramente, o predomínio do dinheiro é um negócio assustador. É muito dinheiro que o pessoal derrama no processo eleitoral. Mas eu vou repetir, não acho que nós vamos... Eu acho que pode ser a oposição, é óbvio que o líder da oposição tem se mexido, porque da última vez ele perdeu
forte no interior, apesar de ter ganho nos grandes centros. Então, acho que ele deve estar se dedicando mais a tentar ganhar. Mas, tanto eu quanto o Jerônimo, quanto o Rui, a gente tem rodado muito. E, sinceramente, eu acho que temos um quadro favorável. Tem lugar que a gente não é e não vai conseguir ganhar, mas tem lugar que a gente é e vai conseguir ganhar. Agora, você sabe que a reeleição facilita muito a vida de quem está concorrendo. No caso de Salvador, mais ainda, porque é uma prefeitura que tem recursos. O prefeito não é um prefeito não é um João Henrique, por exemplo. Ele tem uma avaliação boa de muitos setores. E pela primeira vez eu sinto que vocês não estão tão unidos como sempre foram. Por exemplo, Rui Costa não está participando nem um pouco da eleição em Salvador, quando a gente sabe que no governo dele, como no seu, mas no dele também, vocês fizeram muitas obras em Salvador e tem força em Salvador. Rui ficou afastado. Bruno, se eleito e com a margem que as pesquisas indicam, que a gente não sabe se vai acontecer, ele pode se tornar o grande líder da oposição até para concorrer em 2026. Ô Mário, eu gosto de dizer que eu não escalo o time adversário, mas o que você está falando do ponto de vista da análise política está correto. Porque se ele for reeleito bem, evidentemente que o nome dele vai pontuar. 26, eu não sei o que o ex-líder, o que foi candidato a... Sim, a Semineto. A Semineto, é que eu não gosto de ficar fazendo propaganda de adversário. Eu sei, mas a Semineto pode, por exemplo, ser candidato ao Senado e Bruno ao governo. Bruno, inclusive, fez questão de escolher a vice. A vice de Bruno foi escolhida pessoalmente por ele, porque é amiga pessoal dele de muitos anos, e não quem Neto queria. Então, quem é que Neto queria, você sabe? Dizem que era Léo Prates, não é? Bom, o jogo daqui para frente, aí é o que eu digo. O que vai acontecer do lado de lá, eu não sei. Do lado de cá, é muito previsível, porque Jerônimo vai para a reeleição. Eu vou ser candidato ao Senado. O Rui disse que também vai ser candidato ao Senado. Então tem uma conta aí para acertar dentro do coletivo político nosso. Mas, apesar de que todo mundo torce pelo racha do lado de cá, se depender de mim, não racha, porque eu acho que essa unidade, como você já disse, é fundamental. Ô, Mário, deixa eu lhe dizer. Eu estou acostumado a correr muitas vezes sozinho quando a coisa não é fácil. Todo mundo quer embarcar numa coisa mais tranquila. Ou seja, e eu digo a todo mundo que política não tem prato feito. Ninguém sabe o que vai acontecer no processo eleitoral. Então, eu gosto de dizer isso em todo lugar que eu vou. Ganhamos em 2006, a primeira minha, ganhamos a de Rui, onde ninguém acreditava. Então, eu muitas vezes faço, porque eu acho que a gente tem que lançar novos nomes. Então, o lançamento de Geraldo, que é vice-governador e ajudou na campanha de Jerônimo, que foi um movimento importante do ponto de vista de agregação, eu acho que ele tem conhecimento da cidade. Eu concordo com você, muita gente no começo, o PT tem um pouco essa característica, estranhou, mas não vejo. A vice dele é uma pessoa com a cara total do PT, entendeu? Ela era secretária, é uma mulher extremamente preparada, é um quadro político realmente que vem se revelando. Mas e a ausência de Rui na campanha? O que é que você acha disso? Ele tá bom, a gente tem se dividido um pouco, porque não dá para ninguém fazer 417 municípios, então o cara tá indo lá. Então ele não tá fazendo tanta campanha aqui em Salvador, mas tá lá, fez suas regravações e tal. Eu não fico reclamando não, Mário, eu fico olhando para frente e tocando barco. Não, isso eu sei. Eu conheço você bastante, sei. E acho muito positiva a sua forma de fazer política, tanto que você hoje
Sem dúvida nenhuma, é o maior líder político aqui da Bahia. Pronto, acabou. Não tem, quanto a isso, não há a menor contestação. Né? E você soube agregar, você desmanchou o carlismo sem precisar brigar. Essa foi uma das principais, eu sempre digo, o valor imaterial dos seus governos, porque material você fez muita coisa, fez isso, fez aquilo, isso passa. Mas o valor imaterial do seu governo foi você quebrar uma hegemonia de muitos anos, de um governo forte e duro, não é? Sem precisar brigar, com essa conversa assim sua, simpática, esses olhos azuis que fascinam todo mundo. Não, é verdade, é sua característica. Ô, Mário, é porque eu acho que a briga, na verdade, não empurra você para frente. Eu falo isso, ontem eu falei isso lá em Seabra. Eu gosto de fazer política no debate de argumento. Eu acho que foi isso que eu consegui ganhar a eleição. Não vou mudar meu estilo. Às vezes a gente não gosta de fulano ou de Beltrano, mas não precisa ofender. E eu vou tocando desse jeito. Eu sinto isso que você fala quando eu vou para o interior. As pessoas, ontem uma senhora, quando eu estava em Irará, veio falar comigo chorando por conta da água e tal, mas outro vem falar da liberdade que tem de dar a opinião que quer, sem medo de que vai ser perseguido. E isso para mim é um patrimônio. E esse patrimônio eu tento mostrar para as pessoas. Quando a gente faz enfrentamento com o outro lado, e não é que era obrigado a ser assim, mas o outro lado, pelo menos na liderança do outro lado, que hoje é a liderança do grupo, formal do grupo, continua no estilo de antigamente, tapa na mesa, de dar ordem, todo mundo tem que obedecer. Não funciona mais isso, Mário. As pessoas se afeiçoaram exatamente por... E não é só a classe política, não. É na imprensa, é no empresariado. Não tem carimbo, que essa só entra se for a empresa X, Y, Z. Então acho que a gente abriu realmente a vida, não só a política da Bahia, a relação com o judiciário, com o legislativo. E não posso reclamar porque a gente já ganhou 5 vezes com esse estilo. Eu não vou mudar. Então... Mas você sabe que um dia vocês vão perdendo, sabe? Sei. Eu digo para alguns, inclusive. Nós ganhamos 5. Tenho convicção que a gente tem tudo para ganhar a 6ª reeleição de Jerônimo. Por isso que eu não sei quem vai ser candidato do lado de lá. Porque se ele chega forte, Lula é candidato à reeleição forte, eu não sei quem vai botar a cara. Você falou que pode ser Bruno? Pode. Que para ele seria progredir. Ele é prefeito, perdendo ou ganhando, ele anda, entendeu? Então eu digo sempre que eu vou perder. Eu brinco que eu quero perder para um plebeu. Não quero perder para um sangue azul. Plebeu pode ser Bruno, mas isso é futurologia demais. Qual a avaliação que você faz do governo Jerônimo? Olha, eu acho que é um governo que continua... ele tem uma característica que ele roda muito o Estado. Acho que agora, quando te fizer 2 anos, ele vai dar uma saculejada na estrutura do governo dele. É o que eu percebo, ele está observando os 2 primeiros anos para, eventualmente, fazer as mudanças que ele achar que são necessárias agora, no final desse ano, para aprumar. Mas, eu diria assim, a popularidade dele, pessoa física, é muito boa. E tem inaugurado e entregue muitas coisas. O pessoal ainda é carente, às vezes reclama um pouco, de deputado, prefeito, de ser recebido, etc. Ele tem ido muito mais para o interior do que ficado sentado na cadeira recebendo o interior. Eu acho que é importante, porque ele vai cada vez ficando mais conhecido, ele tem um jeito muito humilde, muito simples de ser. Ele é uma pessoa extremamente simpática. As pessoas se afeiçoam. Mas ele foge da imprensa, ele tem fugido. Tem mais de 1 ano que eu não consigo conversar com ele. Vou falar com ele. Não precisa. Você falou. Outro dia aqui ele estava inaugurando uma duplicação lá da estrada do Barradão e o repórter da Metrópole estava lá, menino.
Aí disse, olha aqui, fale com o doutor Mário. Aí ele, Mário, ele é super gentil, sempre educadíssimo, simpático. Eu gosto dele como pessoa humana demais. Aí ele chegou, pai, tô com saudade, eu vou aí tomar um cafezinho, mas entrevista não. Eu digo, o quê? Tem mais de um ano e tanto que eu não consigo conversar com ele. A última entrevista foi lá no gabinete dele, que eu fui lá entrevistar ele. E ele é uma figura ótima, inclusive, pessoalmente. Fala bem e é simpático, agradável. Ele tem rodado muito, está com uma energia muito grande. E repito, o que eu sinto as pessoas às vezes reclamar ou achar que o que falta é um pouco mais de gabinete, das pessoas serem recebidas lá. Ele acaba indo no interior, conversa com muito prefeito, tem inaugurado muita coisa, Mário, muita coisa, mas o pessoal às vezes... Então, era a primeira arrancada, ele pegou esse pique, quer desbancar tanto eu quanto o Rui, porque eu acho que nessa altura do campeonato, eu fiz 417 municípios em 8 anos, certo? Rui praticamente fez quase 400, fez a mesma coisa praticamente em 8 anos também. Ele já deve estar, sei lá, em 250. Por aí. Por aí. Em um ano, vai fazer 2 anos, eu digo, você quer dar a volta ao mundo 4 vezes? Porque não basta... Então é o pique dele. Agora, isso que eu digo, ele é um cara que conquista o pessoal por esse jeito que você está falando. É humilde. Ele tem ido, Mário, 4, 5 municípios por dia no interior, mesmo sábado e domingo. Então, é uma doideira. Eu acho ótimo, porque tá com energia, tá com pique. Eu não acompanho, eu já fiz 4 municípios num dia, mas quando é mais perto, ele sai se deslocando. Deixa passar essa eleição, que eu acho que é o marco na administração dele, é essa eleição municipal. Repito, a gente vai eleger um número de prefeitos dentro da base muito grande. A base está bem... Agora o pessoal diz, já o seguinte, que vocês do PT admitem que Salvador não é de vocês. Desde 85, quando eu fui eleito, até este ano de 2024, quase o quê? Vai fazer muitos anos. 40 vai fazer. 40 anos, né? O PT ou alguém coligado ao PT concorreu e não ganhou uma só vez. Nenhuma. Só Leeds. Nenhuma. Só Leeds. Não, o Leeds era do PSDB. Não, foi concordo. eleita. Não, você não ganhou. E tinha candidato do PT contra. Leeds era PSDB. Então, e que você disse, não, o Salvador mesmo fica lá com eles, a gente cuida do resto. É verdade isso? Não. Para mim, essa verdade não faz parte da minha agenda. Eu acho que o povo de Salvador criou essa coisa, bota um no governo do estado e outro aqui na capital, que eles ficam brigando e a gente aqui lucra com isso, mas eu não. Todas as campanhas, na campanha de Alice Portugal eu me meti, na campanha de Major Denise eu me meti, nessa campanha de Geraldinho também. Eu, por exemplo, claro, agora estou um pouco mais livre porque não está acontecendo nada no Congresso, mas eu estava muito prisioneiro de estar em Brasília, porque toda segunda de manhã tem reunião com o presidente. Hoje eu estou aqui porque o presidente viajou para a posse da nova presidente do México, então hoje não tem reunião com ele, nem hoje nem amanhã. Mas é possível que quarta eu tenha que ir para Brasília, se ele chamar. Mesmo não tendo nada no Congresso, como eu sou líder do governo, tem discussões dentro do Palácio do Planalto que ele quer que eu esteja. Ele já me disse, vou marcar uma conversa com fulano, com Beltrano, eu quero que você esteja aqui. Aí eu tenho que pegar avião e me picar para lá. Então eu mesmo fiquei mais restrito. Rui também. Sem dúvida nenhuma, está muito mais prisioneiro de ficar lá como chefe da Casa Civil do que aqui. Então, você fica rindo. Eu? Alguém me viu rindo aqui? Não estou rindo, não. Não, mas é verdade, Mário. O cara não, eu acredito, claro, pô. Claro, e ali de junto... Ele agora, acho que pegou essa semana, pediu lá licença ao presidente, está andando mais no interior. Está rodando mais. Até porque a presença dele como ex-governador
Será que porque não foi o candidato dele escolhido que ele se afastou de Salvador? Eu não sei, Mário, porque ele nunca me disse que tinha um candidato. Mas todo mundo sabia não, tudo que bem. o presidente Trindade da Condé era que o veio falar preferido dele. comigo. Trindade, então. E ainda fez questão de dizer, não, eu quero ser candidato do grupo. Na época ele queria vir para o PT, e eu que disse a ele, ó, não precisa ser vir para o PT, porque não é obrigado. Eu sempre tive isso, você sabe. A gente tem um governo federal, tem um governo estadual, digo, não pode ter tudo, porque senão fica fácil as pessoas dizerem, o PT quer tudo, já tem essa mentira, essa fake news, como se diz hoje, rodando. Não é verdade, eu apoio, eu digo, das 350 prefeituras que eu digo que a gente deve ganhar na base do governo, a maioria não é do PT. A verdade é essa. A grande maioria são dos diversos partidos que estão aí. Do PSD, do PSB, do PCdoB, do Avante, vários partidos, do MDB. Juazeiro, por exemplo, a gente está apoiando uma novidade do MDB e o rapaz está crescendo loucamente. Eu estou pensando até ir lá de novo. Já fui lá no lançamento e ele já está encostando. Então, eu não sei o que é que vai rolar em Juazeiro, por exemplo. E não é do PT o rapaz. Então, eu sempre achei que devia... Então eu disse para ele, olha, não precisa ser bem PT. Você está no PSB, fica no PSB, que se for o caso de ser você o nome, depois ele declinou. Entendeu? Mas eu sei que ele tem uma relação muito forte com o Rui, mas Rui também nunca desfraudou a bandeira de dizer, esse é meu candidato. Não. É porque eu quando defendi a ideia de Geraldinho, eu banquei a minha ideia perante todo mundo. E expliquei por quê, porque é o vice-governador, que é do MDB, um partido que foi importante na eleição, porque é um cara que conhece Salvador, talvez mais do que qualquer outro. Dos nossos quadros, seguramente é quem mais conhece. E não estou arrependido não, Mário, eu acho que a disputa é isso mesmo. Você entra para sair maior do que entrou. Para ganhar ou perder é uma consequência. Então, para mim, eu não estou arrependido. Acho que ele está fazendo lá o esforço dele, trabalhando para caramba, com a vice também, Fábia, que é uma figura, eu já disse aqui, maravilhosa. E vamos trabalhar. Temos feito atos de rua bastante importantes. Foi ontem, eu acho que estava Jerônimo numa carreata, começou cedinho lá em Cajazeira, rodou e a receptividade foi muito boa. Deixa eu abrir a urna, claro, para a gente saber do resultado. Então vamos marcar um compromisso para domingo, no fim da tarde, a gente voltar, mesmo você lá onde você estiver. Não, vou estar em Salvador, que eu voto em Salvador. Sim, é claro, Salvador, mas vamos fazer um balanço, então. É sempre bom conversar com você. Mas aqui, você quer aqui ou por telefone? Onde você quiser. Não, pode ser por telefone, porque dependendo do resultado eu vou estar comemorando, hein? Já peguei algumas comemorações ótimas suas. É bom, não, faz parte. Você tem todo direito. Claro. Não, mas eu topo. A gente fala, sei lá, 6h30, sua análise. Pois é, vamos fazer isso. Eu provavelmente segunda-feira vou reunir uma equipe não grande para a gente fazer uma avaliação do resultado, claro, da eleição. É óbvio que segunda-feira é em cima da hora, mas tem que ser porque eu vou me picar para Brasília. Porque exatamente no primeiro dia depois da eleição, retoma o Congresso, eu tenho que estar lá. E inclusive tem na terça-feira, dia 8, tem a sabatina. Ano novo, e tem um ano novo judaico. Terça-feira, Rosh Hashanah. Tem o ano novo judaico. E além disso tem a sabatina e a votação do novo presidente do Banco Central, o Galípolo, que vai ser sabatinado no dia 8 e no próprio dia 8 vai para o plenário. Eu acho que está tudo bem, ele já falou com quase 65 ou mais senadores e senadoras. O nome dele está rodando muito bem, como se diz, está muito bem aceito. Eu não vejo nenhum movimento contra, nem da oposição. É um cara que é do ramo, que conhece isso, já é diretor do Banco Central, mas eu tenho que estar lá, porque aí vai retomar as coisas. Mas, de qualquer forma, eu me comprometo. Domingo, a gente bater esse papo.
Valeu. Um beijo em Fatinha, ótimo ver você Fatinha ontem sempre. foi lá pra... Eu vi. Doutor Jesus. Pois é, eu fico impressionado. Ela foi com o filho, com a nora. Ela mesmo se impressionou. O pessoal, às vezes, Mário, fala de Isidoro pelo jeito dele ser e fala mesmo, às vezes, na piada, no desdém. É bom que as pessoas fossem lá visitar. Porque quem vai lá visitar se impressiona. É piscina, é pilates, é fisioterapia, é escola técnica lá dentro. Para tratamento de drogados. Mas é impressionante o que ele já fez ali. Fátima foi lá que ele batizou uma sala, um prédio com o nome dela. Porque ele disse que ela que foi sempre a madrinha deles lá. A esposa de Jerônimo também estava lá, ver pelas fotos. Mas eu acho que é uma obra gigantesca, sinceramente. Grande abraço, Jacques Wagner. Valeu, obrigado e um abraço a todos aí. Olha, dia 6, domingo, como eu digo, é a festa da democracia. Vamos para a urna com muita paz, com muita consciência, cada um escolhe o seu. Exatamente. Eu prefiro que escolha do nosso time, mas respeito quem escolhe de outro time, porque a democracia é isso mesmo, ninguém vai ganhar tudo, nem vai ganhar sempre, mas boa eleição, porque eu acho que a democracia precisa ser mais arejada do que ela está hoje, só nessa guerra de torcida, nesse fanatismo que não leva a lugar nenhum. Intervalo comercial. E aí, meu amigo taxista,